bom jogo da seleção brasileira contra a Argentina que tratou essa partida em San Juan como se fosse uma decisão de alguma coisa, quando na verdade era apenas uma oportunidade para que as duas seleções pudessem ser testadas, né? Um confronto que, colocando as duas frente a frente, evidentemente significaria aí um teste interessante, tanto para brasileiros quanto para argentinos, ainda mais nesse cenário, né, que são seleções fortes, mas que não têm a oportunidade de desafiar e serem desafiadas pelas equipes europeias que hoje jogam apenas entre elas. Acabou sendo uma boa atuação do Brasil sem o Neymar. O Brasil fez um bom jogo, a Argentina passou do ponto em vários momentos, foi até um time violento, né? Poderia ter tido expulsão totalmente pelaquela disputa com o Rafinha ali, cotovelada, acabou passando em branco, a arbitragem não puniu, mas foi um teste, eu acho que bem aproveitado pelo time do Tite, não só por ter se virado bem sem o Neymar, mas por ter conseguido fazer um bom jogo, teve melhores oportunidades, criou situações, não concedeu à Argentina chances tão claras assim, conseguiu neutralizar bem as ações com o Messi. E o Brasil, mesmo sem o Neymar, tem mais jogadores criativos, desequilibrantes, como diz o Tite, né, do meio para frente. Jogadores jovens e que têm essa característica, é o caso do Rafinha, é o caso do Antony, é o caso do próprio Vinícius Júnior, que acabou sendo de novo um personagem. Muito se espera do Vinícius, e o Vinícius é assim, se ele não jogar tudo que pode, tudo que tem realizado no Real Madrid nos seus melhores momentos, sempre alguém vai criticá-lo. Eu entendo que isso reflete um pouco de racismo, né? Certamente muitas pessoas que o criticam de forma implacável em rede social, muitos perfis covardes, que nem a cara do sujeito tem, são fakes, ou são perfis de mentirinha ali, escondendo alguém, e eles atacam implacavelmente, talvez porque não se conforme que um garoto lá de São Gonçalo, um menino de origem pobre, tenha feito tamanho sucesso em tão pouco tempo, virando titular do Real Madrid e melhor jogador brasileiro no exterior nessa temporada europeia. É essa a realidade do Vinícius. Não foi bem? Teve altos e baixos. No geral, deixou a desejar? Sem dúvida alguma. Teve uma grande oportunidade, um belo passe do Paquetá, que perdeu o gol frente a frente com o goleiro Martins, tentou uma cavadinha, pé direito, se batesse cruzado com a canhota, de repente poderia ter feito o gol, poderia ter simplificado mais. Interessante que ele tenha tido essa ousadia, mas faltou ali o entendimento do momento e a importância dele marcar um gol, que poderia ser um gol de vitória, se fosse o único gol do jogo, cara a cara com o goleiro. Então ali falhou de fato. Mas também isso reflete o quê? A falta de, digamos assim, de convivência com a seleção. Ele é muito mal aproveitado, vinha sendo muito mal aproveitado pelo Tite, até de auxiliar, lateral esquerdo foi escalado, tendo poucas oportunidades, ou seja, não foi um jogador que conseguiu, e às vezes, gente, o jogador não tem uma reação no primeiro, segundo momento, e aí cabe ao técnico, ainda mais em seleção, que se reúne de vez em quando, né? De vez em quando, mais ou menos, né? Toda hora se reúne, no caso aqui do Brasil, na América do Sul, toda hora se reúne. Tem sido assim, no mundo inteiro, né? Com essas datas FIFA. Mas enfim, mas não é uma convivência como no clube, que você está o tempo todo ali, né? A maior parte do tempo junto com o jogador. Então, é necessário que o cara tenha uma, duas, três chances, se você acredita nele. Se você acha que não, nem precisa convocar. Mas se acha que o cara tem bola para ser titular, você tem que dar a ele a oportunidade de amadurecer dentro do time. E o Vinícius é um jogador que precisa disso. Foi assim no Real Madrid, agora está dando um retorno técnico excelente, e pode ser assim na seleção brasileira. Então, ao mesmo tempo que ele perdeu esse gol incrível, teve uma outra chance no segundo tempo que ele demorou a finalizar, também estou de direita e acabou sendo um chute fraco, mas fez boas jogadas, teve personalidade, continuou indo para cima dos adversários e fez uma jogada espetacular no drible com Lambretinha em cima do Molina, do lateral fraco até, eu acho, da equipe argentina no segundo tempo. Então foi uma atuação razoável do Vinícius Júnior, uma atuação boa do Brasil, e as pancadas que esses covardes virtuais dão no jogador do Real Madrid são, como eu falei, inveja, racismo, implicância porque pela origem dele, começou no Flamengo, assumidamente rubro-negro, então o cara que não gosta do Flamengo pega no pé dele. Infelizmente a gente tem esse tipo de bobagem por aí, quer dizer, como tem torcedor do Flamengo também, que às vezes até entende como se ele ainda fosse jogador do clube, como se o Gabriel Jesus fosse jogador do Palmeiras, no caso dos palmeirenses, quando até críticas pertinentes e que não são agressivas são feitas. O cara se irrita porque o jogador era do meu time, a prata da casa do meu clube, saiu, esse cara está criticando. Nada contra criticar o Vinícius Júnior, tudo contra os ataques covardes que você pôde observar, se você olhou, você viu. Nem olha, que nem vale a pena. Eu, por acaso, vi várias e várias ofensas ali, ataques, e tem gente tentando desqualificar o atleta, que é hoje o melhor jogador brasileiro na atividade do futebol europeu, e é um destaque. O melhor jogador do Real Madrid tem sido nas últimas partidas. Se ele é bom no Real Madrid, será que ele não pode ser bom na seleção? Então cabe ao Tite fazer com que ele, com que Rafinha, com que Antony, com que os demais, Paquetá, rendam mais. Como ele não conseguiu, por exemplo, com o Firmino, que joga muito bem no Liverpool, fez temporadas extraordinárias e não consegue jogar na seleção. Por quê? Porque a maneira como ele é aproveitado é diferente. Então acho que cabe ao técnico pegar esse material humano que tem nas mãos e transformar em uma equipe, juntos nesses jogadores, uma equipe consistente. De maneira que os jogadores, fazendo aquilo que sabem apresentar, que conseguem apresentar,
deem à seleção brasileira o futebol que se espera deles. Simplesmente colocar em campo, dar um tempo e ver o que acontece, não funciona assim. Esse não é o trabalho de um técnico e o Tite é um cara capaz de fazer mais do que isso, acho eu. Então acabou sendo um jogo bom do Brasil, fraco da Argentina, argentinos que passou do ponto, levou a sério demais esse confronto, vai para a Copa do Mundo, o Brasil já está matematicamente classificado e o Vinícius teve altos e baixos. O que faz com o Vinícius? Convoca mais, põe para jogar mais vezes, insiste com ele, insiste com esses outros jogadores jovens que eu citei há pouco. Até porque a seleção brasileira tem no Neymar o mais desequilibrante jogador, sem dúvida alguma, é o mais talentoso, é o principal jogador, isso é inegável, isso aí não se discute na minha opinião, claro. Mas é importante ter outras opções. Jogadores que se amadurecerem na seleção, se crescerem na seleção, se ficarem mais à vontade, como ficam em seus clubes, eles certamente poderão dar retorno, poderão fazer atuações importantes e poderão dar vitórias ao Brasil. Se o Vinícius Júnior tivesse hoje à vontade na seleção brasileira, no primeiro tempo, como ele fica à vontade no Real Madrid, talvez ele não errasse aquela finalização. Não estou dizendo que é culpa do Tite, não, tá? Estou falando só do cenário e a situação. Talvez não errasse. Claro que a culpa é dele. Perdeu o gol, ele é o responsável. Fez a cavadinha, poderia finalizar de outra maneira. Mas talvez se tivesse mais à vontade, que eu falo, teve segurança de tentar uma jogada difícil, mas mais ambientado. Talvez não errasse, talvez conseguisse fazer o gol. Então, jogadores que o técnico acredita, qualquer um, ele precisa de ritmo e de oportunidades. Insistência, para que você chegue a um ponto em que ele entre em campo mais leve, entendendo o que o técnico quer, entendendo o que os seus companheiros esperam dele e podem fazer, cada um deles, com mais conjunto, mais entrosamento, as coisas podem, evidentemente, ficar bem melhores para a equipe, para a seleção, para todos aqueles que esperam algo mais desses jogadores numa Copa do Mundo. Especialmente uma Copa do Mundo que vai acontecer no final do ano que vem, portanto, daqui a um ano aproximadamente, novembro do ano que vem, falta cerca de um ano, e uma Copa do Mundo que a gente sabe, ela será disputada em condições diferentes. Os times europeus vão interromper a temporada deles no meio ali para realizar a Copa do Mundo. Isso vai causar uma situação um pouco diferente. Mas até lá, poucas oportunidades o Brasil terá, a seleção do Brasil, de enfrentar seleções europeias, o que seria muito importante na formação dessa equipe. Talvez a saída seja buscar alguns confrontos amistosos, quando possível, com seleções de outros continentes, seleções africanas fortes, Egito, Nigéria, Camarões, né? Times que são fisicamente privilegiados, têm bons jogadores, agridem, atacam. De repente, times como a Austrália, que é um futebol mais europeizado, mais duro, mais rígido, mais competitivo, que frequenta a Copa do Mundo, e até um joguinho com o México pode cair bem, um tradicional adversário, tem sempre um ou outro bom jogador. Enfim, o Brasil tem que sair um pouco desse círculo, de enfrentar só Argentina, Uruguai, Paraguai, Colômbia, Chile, Equador, Venezuela, Peru. Não dá. É preciso, Bolívia, né? É preciso mais, enfrentar times de outros continentes, outras escolas, para o time poder ganhar conjunto e estar mais bem preparado para quando chegar o Mundial do ano que vem. Lembrando que Caneca 360, parceira do canal, você pode adquirir com o cupom Rubro Negro, de Flamengo, de Milan, de Atlético Paranaense, de News Old Boys, de vários outros clubes, de Campinense, né? Frete grátis. Se você usar o cupom Mauro, aí você tem 10% de desconto, mas é um cupom ou outro, os dois não, tá bom? Tá legal? Você pode comprar canecas do canal, canecas da Live Soft Open, canecas do clube de favorito, tem uma infinidade. Acesse o link, o link para o site está aqui na descrição desse vídeo. E sempre lembrando, o nosso curso online de jornalismo esportivo continua à disposição para os interessados, né, naquilo que a gente compartilha no curso, né, um pouco da nossa experiência acumulada em quase 40 anos de profissão. Tá? Aqui embaixo também o link na descrição do vídeo. Lembrando que teremos live depois do jogo entre Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Valeu, saudações.